Feche os olhos por um instante e ouça o silêncio que habita essa manhã. Talvez você esteja aí, sentada com a xícara nas mãos, tentando encontrar sentido nesse novo dia que começa. Talvez seus olhos estejam cansados de noites mal dormidas, de pensamentos que não param, de orações que parecem não ecoar em lugar algum. Há dias em que a alma acorda mais pesada que o corpo. E mesmo antes de o sol nascer, o coração já está cheio de perguntas, de incertezas, de saudade, de medo. E se hoje for só mais um dia comum? E se nada mudar? E se eu continuar esperando e o milagre não vier? São perguntas que muitas vezes não temos coragem de fazer em voz alta, mas que moram em nós. Um eco silencioso que nos acompanha enquanto colocamos os pés no chão, preparamos o café, enfrentamos mais uma rotina de responsabilidades que pesam no peito. Mas aqui, agora, neste momento sagrado que se abre entre você e Deus, não há espaço para fingimentos. Não é preciso se mostrar forte. Essa oração não é mágica, não é fórmula, não é uma chave rápida para portas que você espera ver abertas. É um espaço seguro, um lugar de encontro entre o seu cansaço e o cuidado de Deus. Um lugar onde lágrimas não assustam, onde o silêncio também é bem-vindo. Talvez você esteja há anos esperando uma resposta. Talvez tudo o que você deseja seja uma pequena mudança, um gesto do céu, um sinal de que Deus ainda ouve, ainda vê, ainda age. E sim, Ele ouve. De madrugada, Ele ouve sua voz. Quando todos dormem, quando ninguém imagina o quanto você está lutando por dentro. Ele ouve. Hoje, nós vamos clamar juntos. Vamos apresentar este dia com tudo que Ele carrega. Dores, esperanças, tarefas, angústias, desejos. Vamos orar com coragem, não porque temos fé perfeita, mas porque cremos em um Deus que não rejeita o coração quebrantado. Você pode respirar fundo agora e entregar pouco a pouco tudo o que pesa. Não estamos orando sozinhos. Somos uma família de fé. Mulheres e homens que, como você, acordaram hoje desejando apenas uma coisa: saber que Deus está aqui. E Ele está. Antes da resposta, Ele já é a presença. Antes do milagre, Ele já é o consolo. Então, vamos orar juntos? Há um momento silencioso, logo no início da manhã, em que o coração hesita. É quando os compromissos do dia começam a pesar, antes mesmo de se concretizarem. Há uma ansiedade sutil que se instala ali, entre o despertar e o levantar. Como se a alma sussurrasse: será que eu dou conta de mais um dia? E nesse suspiro quase imperceptível, há um convite divino, um chamado à entrega. Entregar o dia não é desistir dele, não é fingir que está tudo bem. É confiar, mesmo tremendo por dentro. É colocar nas mãos de Deus aquilo que ainda não sabemos como conduzir. A reunião que preocupa, a notícia que pode chegar, o filho que não atende, o imprevisto que já se anuncia na mente antes mesmo de acontecer. Quantas vezes acordamos tentando controlar tudo? Fazemos planos, repassamos possibilidades, nos armamos emocionalmente como quem vai para uma guerra invisível. Mas a verdade é que não fomos feitos para viver em alerta constante. Nosso corpo cansa, nossa mente sobrecarrega. Nossa fé se esgota quando tentamos carregar sozinhos o que só Deus pode sustentar. Por isso, hoje, entregamos, com mãos abertas e coração sincero. Entregamos não apenas as tarefas do dia, mas o jeito como vamos vivê-las. Entregamos o ritmo, as palavras que vamos dizer, os encontros que teremos, os silêncios que enfrentaremos. Entregamos também as emoções que nos visitam, o medo, a culpa, o cansaço, a expectativa. Senhor, recebe cada hora desse dia, mesmo as que ainda me assustam. Aquilo que não entendo, entrego. Aquilo que ainda me fere, entrego. Aquilo que me escapa das mãos, entrego. Não queremos andar por conta própria. Não queremos viver como quem precisa ter tudo sob controle. Queremos descansar na tua condução. E se ao longo do dia algo fugir do previsto,
que não fujamos da tua presença, que cada interrupção seja um lembrete do teu cuidado, que cada dificuldade seja atravessada com a certeza de que não estamos sozinhos. Respire fundo e, nesse ato simples, renove dentro de você o gesto mais profundo da fé: confiar, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem respostas prontas. Confiar, porque quando entregamos, o céu trabalha. Quando soltamos o controle, Deus age. Quando descansamos, Ele realiza. E essa é a nossa oração. Não queremos apenas passar por este dia, queremos vivê-lo na companhia do Senhor. Porque contigo até o comum se torna sagrado. Há um tipo de cansaço que não é do corpo, mas da alma. Um desgaste que vem de decisões difíceis, de caminhos que parecem se multiplicar, de dúvidas que não cessam. A mente gira em círculos, repassando cenários, tentando adivinhar o futuro, tentando não errar de novo. E nesse labirinto de possibilidades, o coração se perde. Às vezes, não sabemos mais o que é direção e o que é medo, o que é intuição e o que é carência, o que é vontade de Deus e o que é apenas nossa pressa disfarçada de fé. E é nesses momentos de confusão que mais precisamos do silêncio de Deus para nos acalmar e da sua voz para nos guiar. Senhor, não queremos andar no escuro. Há decisões que parecem pequenas, mas que nos tomam por dentro. Há escolhas que carregam o peso de toda uma história. E nós sabemos, nossa razão não basta, nosso entendimento é limitado, nosso olhar é curto, por isso clamamos. Ilumina, Senhor, os passos que ainda não enxergamos. Aponta com clareza onde devemos pisar e onde devemos esperar. Não nos deixes mover por impulso, nem pela voz do medo, nem pelo peso da urgência. Ensina-nos a caminhar com o coração sensível ao teu sopro, com os ouvidos atentos até ao mais suave sussurro da tua vontade. Se há portas que parecem boas, mas não são tuas, fecha. Mesmo que doa, mesmo que confunda, mesmo que contrarie nossos planos. E se há caminhos escondidos, estreitos, silenciosos, mas cheios da tua presença, confirma. Dá-nos coragem para seguir por eles. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o teu caminho não é o mais fácil nem o mais rápido, mas é o único seguro. É o único que guarda nossa alma do tropeço. Por isso, confiamos. Mesmo sem entender, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias humanas. O teu Espírito é nosso guia. Tua palavra é lâmpada. Tua paz é a confirmação. Se o coração descansar mesmo diante da incerteza, saberemos, é por ali. Mas se o coração se agitar, mesmo que tudo pareça favorável, saberemos, ainda não é tempo. Guia-nos com tua luz. Porque sozinhos tropeçamos, porque sozinhos nos perdemos. Mas contigo, até os desertos florescem, até os atalhos viram testemunho, até o escuro se transforma em clareza. E assim seguimos, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma direção de cada vez. Porque onde estiver tua presença, ali também estará nossa paz. Há dores que o corpo não mostra, há feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro, silenciosas. Acordamos, cumprimos tarefas, sorrimos quando necessário, mas lá dentro, algo ainda está em pedaços. Um luto que não foi dito, um trauma que nunca foi acolhido, um abandono que ainda pesa, mesmo depois de tantos anos. Às vezes, a dor é física, uma enfermidade que insiste em permanecer, que limita os dias, que corrói o ânimo. Outras vezes, é uma dor de alma, um cansaço profundo, uma desesperança que se arrasta, uma culpa que não se dissolve. E há ainda os laços quebrados, lares divididos, palavras ditas que feriram, silêncios que afastaram. Senhor, Tu és o Deus que cura, mas cura além do que os olhos veem. Cura do jeito que só o Teu Espírito sabe fazer. Por isso hoje abrimos o coração como quem abre uma ferida antiga à luz. Não para nos expor, mas para sermos cuidados. Toca, Senhor, onde ninguém mais consegue tocar,
onde a medicina não alcança, onde o conselho humano não basta, onde o tempo não resolveu. Toca onde a dor foi normalizada, onde já dissemos está tudo bem apenas para não doer mais. Toca as memórias que ainda doem, as orações que fizemos em silêncio, com lágrimas presas na garganta, as decepções que endureceram nossa fé, os vazios deixados por quem partiu, por quem nos deixou, por quem não soube nos amar. Toca também o corpo, o diagnóstico que nos assustou, a doença que nos acompanhou até aqui, o sintoma que não entendemos, o limite que temos sentido mais forte nos últimos tempos. Senhor, Tu vês cada célula, Tu conheces cada detalhe. Nenhuma dor nos torna invisíveis a Ti. E toca, Pai, os relacionamentos que precisam de restauração, aquilo que se partiu, mas ainda dói, aquilo que esfriou, mas ainda pulsa, aquilo que foi dito, mas não foi curado. Restaura os laços familiares, as pontes emocionais, as alianças que o tempo e as mágoas quase destruíram. Declaramos, onde há dor, que entre Tua cura, onde há silêncio, que entre Tua voz, onde há lembrança amarga, que entre Teu bálsamo, onde há escuridão, que entre Tua luz. Senhor, Tu não apenas curas, Tu refazes, Tu reconstróis, Tu recomeças. E hoje, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda sangremos, escolhemos Te apresentar nossas feridas, porque sabemos, Tua mão não fere, Tua mão sara. Tu és o Deus que restaura, não do nosso jeito, não no nosso tempo, mas sempre no tempo certo. E mesmo sem sentir agora, escolhemos confiar. A cura já começou, porque já estamos em Tuas mãos. Há uma oração que não se aprende com palavras, mas com lágrimas. É a oração de quem ama profundamente, de quem carrega no peito o peso de vidas que dependem da sua fé, mesmo quando elas já não acreditam. A oração de uma mãe que ora por um filho distante, de uma avó que intercede por uma neta em perigo, de uma mulher que clama por sua casa, mesmo sem forças para se manter de pé. A família, Senhor, como é precioso esse lugar e como também pode ser o lugar das maiores dores. Há lares que hoje amanhecem em silêncio, não por paz, mas por afastamento. Há filhos que saíram e não voltaram. Filhos que se perderam em caminhos escuros, em escolhas dolorosas, em vícios que roubam sua essência. E há mães que continuam, mesmo sem serem vistas, derramando sua alma perante o Senhor. Pai, visita agora cada casa representada nesta oração. Entra, ainda que as portas estejam trancadas. Toca, mesmo onde não há mais diálogo. Acorda o que está adormecido. Resgata o que foi tomado. Levanta o que caiu. Restaura o que foi quebrado. Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que Tua mão chegue. Onde a palavra já não penetra, que Teu Espírito fale. Onde há um filho rebelde, toca o coração. Onde há uma filha confusa, envia Tua luz. Onde há um pai ausente, manifesta Tua paternidade. Pedimos pela salvação dos filhos, não por religiosidade, mas por encontro real contigo. Pedimos por maridos que perderam o rumo, por esposas que lutam sozinhas, por netos crescendo sem referência, por famílias inteiras que esqueceram o altar. Derrama Tua presença sobre os lares, Senhor. Que cada cômodo da casa seja preenchido com Tua paz. Que haja reconciliação onde há brigas antigas. Que haja verdade onde há segredos. Que haja restauração onde houve abandono. E ao coração dessa mulher que ora, cansada de esperar, Tu sabes o quanto ela já chorou por dentro. Tu sabes o que ela nunca disse em voz alta. Tu recolhes cada lágrima como semente. Tu conheces o nome de cada filho, o cheiro, a história, o que foi e o que ainda pode ser. Por isso, declaramos, ainda há esperança para essa casa, ainda há milagres sendo gerados nesse silêncio. Ainda há redenção, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a oração de uma mulher de fé ultrapassa distâncias, rompe cadeias e move o céu. Senhor,
Guarda nossas famílias, protege, liberta, transforma e, acima de tudo, faz morada, porque onde o Senhor habita, nenhuma dor permanece para sempre. Onde o Senhor entra, o caos se transforma em testemunho. Tu és o Deus que visita lares com a tua glória. E nós cremos, essa visita já começou. Há manhãs em que o céu parece nublado por dentro. Mesmo que o sol brilhe lá fora, dentro do peito tudo ainda está escuro, silencioso, parado. A rotina se repete, o cenário não muda, as dores continuam e no fundo uma voz sussurra: nada vai acontecer de diferente. Essa voz às vezes não é audível, mas é insistente. Ela esfria a alma, drena a fé, faz doer só de pensar em esperar mais um pouco. Mas é justamente nesses dias, nos mais silenciosos, nos mais comuns, nos mais repetitivos, que Deus planta as sementes dos maiores recomeços. Porque a esperança de Deus não grita, ela sussurra. Ela não chega com alarde, ela se revela em detalhes. Senhor, Tu conheces o coração que está ouvindo esta oração agora. Tu sabes quantas vezes ele tentou recomeçar, quantas vezes tentou acreditar de novo, quantas vezes levantou com a alma em pedaços, mas ainda assim te buscou. E por isso hoje declaramos: não tememos, porque Tu estás conosco. Mesmo que meus olhos vejam o mesmo cenário, meu espírito crê num novo recomeço. Porque Tu és o Deus que age no invisível, que trabalha no silêncio, que prepara caminhos onde antes só havia muros. Senhor, não queremos que o dia mude apenas por fora, queremos que mude por dentro, que o ânimo renasça, que o ângulo mude, que a força volte, que a fé se reacenda como brasa tocada pelo Teu sopro. Sabemos que as circunstâncias podem demorar, mas a Tua presença nunca atrasa. Sabemos que nem sempre enxergamos o Teu agir, mas isso não significa que o Senhor não está agindo. Coloca dentro de nós um olhar profético, um olhar que não se limita ao que se vê, mas que discerne o que está sendo gestado pelo Teu Espírito. Um olhar que percebe beleza no meio do caos. Um olhar que reconhece que o ordinário também carrega milagres disfarçados. Hoje, Senhor, nos vestimos de esperança, não de uma esperança vazia, baseada em sorte ou acaso, mas de uma esperança fundamentada na Tua fidelidade. O Senhor é o mesmo. O Deus de ontem ainda é o Deus de hoje. E Tu ainda escreves histórias com reviravoltas inesperadas. Ainda que a espera seja longa, ainda que o dia comece com as mesmas lutas, escolhemos crer que o invisível está se movendo. Escolhemos manter os olhos abertos para o Teu agir. Porque se o Senhor está conosco, nada está realmente parado. E assim, atravessamos este dia, com passos pequenos talvez, mas com fé grande, com coragem quieta, com uma esperança que não se explica, apenas se carrega, porque o Senhor vai adiante. E isso basta. Há milagres que chegam como tempestades repentinas, alterando tudo à nossa volta. Mas há outros que nascem em silêncio, como uma semente sob a terra, invisível aos olhos, mas viva e em crescimento. Esses milagres não chamam atenção, não estampam manchetes, não despertam aplausos, mas são eles que sustentam a alma enquanto esperamos por algo maior. Muitas vezes esperamos por sinais grandiosos. Queremos ver portas se abrirem diante de nós, situações mudarem de forma repentina, respostas caírem como chuva abundante. E enquanto isso, ignoramos os milagres discretos que o Senhor já está operando. Uma paz inesperada no meio do caos. Uma força que não tínhamos ontem, uma palavra que nos chega no momento certo, uma dor que aos poucos começa a perder a força. Senhor, hoje nós nos abrimos para perceber o que Tu já estás fazendo. Mesmo que ainda não seja o que pedimos, mesmo que não seja visível aos nossos olhos, sabemos que o Teu agir nunca é em vão. O Teu reino se move de forma sutil, mas poderosa. O que é invisível para nós é perfeitamente claro para Ti.
Tu conheces cada detalhe que está sendo alinhado, cada pessoa que está sendo preparada, cada porta que está sendo moldada para se abrir no tempo certo. E enquanto esperamos, queremos aprender a agradecer pelo que já está sendo gerado. Porque a gestação de um milagre também é parte do milagre. Senhor, eu recebo o milagre que ainda não reconheço, mas que já está sendo gerado. Recebo o processo que não compreendo, mas que me prepara para viver o que pedimos. Recebo o cuidado diário que me mantém de pé até que a promessa se cumpra. E se, neste dia, ainda não houver mudança visível, que a minha fé se firme no que não se vê. Porque o invisível do Senhor é mais real do que qualquer certeza humana. O teu silêncio não significa ausência. A tua demora não significa esquecimento. Pai, ensina-nos a descansar na certeza de que, enquanto oramos, o céu trabalha. Ensina-nos a olhar para a nossa própria vida e reconhecer que já somos fruto de milagres que um dia também foram invisíveis. Hoje, não te pedimos apenas por grandes acontecimentos. Te pedimos por milagres escondidos que nos sustentem até que o impossível se manifeste. E sabemos que quando o tempo certo chegar, veremos claramente o que agora tu constróis em segredo. E te daremos glória, não apenas pelo resultado, mas também pelo cuidado silencioso que nos trouxe até aqui. Há momentos em que a fé parece um músculo exausto. Momentos em que até mesmo orar soa como um esforço maior do que conseguimos suportar. É como se, depois de tanto esperar, de tanto clamar, de tanto acreditar e não ver, a esperança começasse a se esfarelar por dentro. Não é que deixamos de crer em Deus, mas deixamos de crer que Ele fará por nós. O coração cansado não perde apenas a força, ele perde a ousadia. Começa a pedir menos, a sonhar menos, a esperar menos. E aos poucos se acostuma com a ausência do milagre, como se fosse normal viver sem respostas. Mas, Senhor, tu conheces a verdade que está por trás desse silêncio. Tu sabes que a chama ainda existe, mesmo que seja apenas uma brasa escondida no fundo da alma. Hoje trazemos diante de ti a nossa falta de fé, não para sermos condenados, mas para sermos renovados. Porque tu és o Deus que não rejeita o fraco, mas o fortalece. Tu és o Deus que não exige perfeição para agir, mas aceita um coração sincero que ainda ousa dizer: ajuda-me. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar de novo, a olhar para a promessa como se fosse a primeira vez, a esperar com o mesmo entusiasmo de quem ainda não se feriu tentando, a nos ajoelhar diante do teu altar com a convicção de que não é tempo perdido. Hoje, escolho orar mesmo com o coração cansado. Escolho levantar a voz mesmo sem sentir emoção. Escolho apresentar minha vida, minha família, meus sonhos e meus medos, mesmo quando parte de mim acha que nada vai mudar. Porque sei que a fé não é apenas um sentimento, é uma decisão. Pai, restaura em nós a coragem de pedir coisas grandes, de pedir o impossível, de pedir aquilo que já dissemos a nós mesmos que não era mais possível. Restaura o brilho nos olhos, restaura a chama da expectativa santa, restaura a confiança de que o Senhor ainda escreve finais que surpreendem. E se hoje a nossa fé for pequena, que ela seja colocada nas tuas mãos, onde tudo cresce, tudo floresce, tudo se multiplica. Porque a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas quando está em ti. Não queremos apenas sobreviver espiritualmente. Queremos crer de forma viva, ardente e perseverante. Queremos olhar para frente e enxergar, com os olhos da alma, o que ainda não chegou. Queremos caminhar como quem já viu a resposta. E assim, Senhor, seguimos, com fé renovada, com esperança restaurada e com o coração pronto para testemunhar o teu agir. Agora, ao final deste tempo de oração, quando tantas palavras foram derramadas e tantos sentimentos apresentados diante do Senhor, resta um silêncio diferente daquele que havia no início.
É um silêncio habitado. Um silêncio onde o coração percebe que não está sozinho, onde mesmo que as circunstâncias ainda sejam as mesmas, algo já mudou dentro de nós. Mesmo sem saber o que o dia trará, eu descanso no fato de que Deus já está nele. Essa certeza não depende de previsões favoráveis, nem de garantias humanas. É uma segurança que nasce do conhecimento de que o Senhor vai adiante, prepara o caminho e sustenta cada passo. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez os milagres pelos quais clamamos ainda estejam em processo, ocultos aos nossos olhos. Mas a presença já está com você. E a presença de Deus é maior do que qualquer resposta. Porque quando Ele está, o medo perde força, a ansiedade se cala e a alma encontra descanso. Senhor, nós te agradecemos por este encontro, não apenas pelas palavras ditas, mas pela tua presença sentida, pela paz que começa a tomar espaço onde antes havia inquietação, pela certeza de que mesmo que não possamos controlar o dia, podemos atravessá-lo com a tua mão sobre nós. Que ao longo das próximas horas possamos lembrar desta quietude, que nos momentos de tensão possamos respirar e sentir que o Senhor está perto, que nos instantes de dúvida possamos recordar que a tua paz não é ausência de luta, mas presença constante no meio dela. E assim encerramos esta oração não com um ponto final, mas com uma vírgula de fé. Porque continuaremos a conversar contigo ao longo do dia. Continuaremos a entregar, a clamar, a confiar. Não estamos orando sozinhos. Somos muitos buscando o mesmo consolo. E Deus escuta. Que a tua paz nos envolva como um manto e nos acompanhe até o fim deste dia. Que cada passo seja guiado, cada decisão seja iluminada e cada coração seja sustentado. Em nome de Jesus. Amém.